estejamos em paz, sempre intuídos e sugestionados a aproveitar as oportunidades espirituais que a vida nos oferece. Meus irmãos, eu queria começar pedindo desculpa, estou um pouco rouco, estou com começo de gripe, mas eu quero falar da alegria de estar aqui hoje, de vir a esta casa. Como meu querido tio Anésio disse, eu fui criado na casa dele, e ele comentou de um grande amigo nosso, um irmão nosso, que é o Silvinho, que é um católico realmente fervoroso, mas um cristão exemplar. E eu também, quando criança, tive minha base religiosa na Igreja Católica. Depois acabei vindo muito cedo para o Espiritismo, com 7, 8 anos, pelas mãos do meu pai, fui levado a Obreiros do Bem. Mas eu tive sempre também eu tive uma parte da minha vida que eu era católico e espírita ao mesmo tempo, como muita gente ainda faz, né? E no final do ano passado, é interessante, eu peguei a minha esposa, e se tem uma grande verdade do catolicismo, realmente que é imutável, absoluta, é que o pastel da Nossa Senhora Aparecida é o melhor do mundo. Quando tem a festa da padroeira, uma festa maravilhosa, realmente, onde o povo mostra a sua fé. Mas eu vim aqui hoje para tentar propor um desafio para todos nós, para tentar dar um novo olhar para a nossa vida. Começo de ano, não é verdade? Eu fui assistir uma palestra agora na segunda-feira, dia 7, a primeira segunda-feira do mês, e o preletor espírita foi falar das metas que a gente faz no final do ano. E é uma grande verdade. Chega o final de novembro, começa de dezembro, a gente começa a fazer metas para o início do ano que vem. A gente gosta de colocar no dia 1º de janeiro a responsabilidade de mudar a nossa vida. Então, muita gente no final de dezembro, no final de novembro, comecinho de dezembro, começou a prometer para si mesmo que vai se tornar uma pessoa mais magra, que vai trocar de carro, que vai mudar de profissão, que vai tentar melhorar a vida do ponto de vista material. E são realmente metas importantes. O Espiritismo nos ensina que os bens materiais são uma ferramenta de evolução. O que nós precisamos aprender é lidar com os nossos excessos, aparar os nossos excessos, lidar com o nosso egoísmo e ser uma pessoa menos egoísta, ser uma pessoa que sabe dividir o que tem. E aí o que acontece? Chega no Natal e Ano Novo, não é verdade? A gente convida 20 pessoas para vir à nossa casa e a gente faz comida para 200 pessoas. Então, na questão do emagrecimento, é uma coisa complicada. Porque em dezembro eu vou comer tudo que eu tenho direito, porque no dia 1º de janeiro eu prometi a mim mesmo que eu vou me tornar uma pessoa mais magra. Então, a gente come um absurdo no dia 24, no dia 25, no dia 31 e no dia 1º a gente come demais. Aí nós pensamos o seguinte, mas hoje é dia 1 e 2019 favoreceu muito nós, porque caiu numa terça-feira. E nenhum brasileiro começa nada na terça-feira. Então a gente conseguiu protelar a nossa meta de emagrecimento, as nossas metas materiais, para outra segunda-feira, que foi o dia 7. Nós ganhamos 7 dias para poder começar. Hoje nós estamos no dia 19 de janeiro. Quem se propôs uma meta de emagrecer, como eu propus, já está começando a afrouxar essa meta agora no dia 19, no dia 20. Por quê? Porque a gente come uma quitanda por dia a partir do dia 7, não é verdade? A gente só come mato. Eu não aguento mais ver mato, eu não aguento mais ver verde na minha frente. Mas o que nós precisamos entender, e o que é realmente importante, quais são as metas espirituais que eu me propus para 2019? Por que eu tenho que esperar o dia 7 de janeiro para compor as minhas metas espirituais? Por que eu não posso dar um outro olhar para a minha vida a partir de 2019? Por que eu não consigo ser uma pessoa do ponto de vista espiritual melhor a partir de 2019? Para tentar entrar no gancho dessa conversa, eu preciso propor algumas reflexões. A primeira: será que eu consigo realmente dar um novo olhar para a minha vida e acreditar que Jesus Cristo é a resposta para todas as necessidades humanas? Será que eu consigo acreditar que eu faço parte do plano de Deus? Que eu sou a peça importantíssima de um quebra-cabeça? Será que eu consigo acreditar que Deus todos os dias me chama para mostrar o amor dele nesse mundo tão conturbado aí de fora que nós vivemos? Será que eu consigo pautar a minha vida pela imortalidade da alma? Saber que por pior que seja a situação que eu esteja atravessando nesse momento da minha vida, algo de melhor lá na frente me aguarda, me espera. Mas acreditar nisso com fé. Eu preciso ter essas reflexões para realmente, do ponto de vista prático, dar um novo olhar para a minha vida. Porque o Espiritismo de teoria é maravilhoso.
Mas colocar o Espiritismo em prática, exercitar a fé, é o desafio nosso de todos os dias. Esse é o grande desafio. Quando nós chegamos aqui a essa casa espírita, acontece algo com a gente. Nós chegamos aqui, a hora que passa pelo portão, a nossa energia muda, não é verdade? Parece que tem uns cabides aí no portão desta casa espírita, que a gente chega, pega os nossos problemas que estão no nosso ombro, coloca nos cabides, e aqui a gente se sente melhor. Aqui entra, a energia muda, aqui a gente fica mais compreensivo, mais amoroso. Pessoas que até então nós não vemos há uma semana, nós cumprimentamos, beijamos, abraçamos, tomamos um passe, assistimos uma preleção evangélica, ficamos realmente mais leves aqui. E aí quando a gente vai embora, a gente passa ali no portão, pega os nossos problemas no cabide, coloca de novo nos nossos ombros e volta para casa. E aí a amorosidade que eu tenho dentro da casa espírita, toda essa leveza, talvez em casa eu não consiga manter durante a semana. Eu não tenho a mesma amorosidade com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas com as quais eu me relaciono, com as pessoas que trabalham comigo. E a doutrina espírita nos ensina que na porta dessa casa espírita não tem cabide algum. Aqui nós entramos com os nossos problemas, aqui nós permanecemos com os nossos problemas e daqui nós vamos embora com os nossos problemas. A doutrina espírita nos ensina a olhar para os nossos problemas e a enfrentar os nossos problemas. Para nós espíritas, a oração que nós fazemos não é para que o problema seja tirado da nossa frente. A oração que um espírita realmente fervoroso faz para realmente poder passar por aquele problema é pedir força para enfrentar a situação. Porque a dificuldade é um instrumento de progresso na nossa encarnação. Chico Xavier dizia: eu agradeço a Deus todos os dias pelas dificuldades que se apresentam na minha vida. Uma pessoa que não tem dificuldade é uma pessoa que não evolui do ponto de vista espiritual. Então eu preciso realmente achar um elo entre tudo que eu aprendo aqui na casa espírita, tudo que eu vivencio na casa espírita e a vida que eu levo aí fora. Não adianta só vir à casa espírita e aqui se sentir um cristão maravilhoso. Lá fora nós temos que dar o exemplo, lá fora nós temos que mostrar o amor de Deus a todas as pessoas que precisam, que necessitam de ajuda. Para poder dar um gancho de como praticamente a gente consegue entrar nessa questão, não mais só do ponto de vista teórico, mas realmente exercitar a questão de ser uma pessoa melhor aí fora, eu vou dar dois exemplos que não são espíritas. Dois exemplos que não são religiosos, para nós podermos ver que realmente é possível dar um novo olhar para a nossa vida, enfrentar as dificuldades e ajudar quem precisa. O primeiro exemplo eu vou falar de uma médica chamada Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica geriatra da USP de São Paulo e ela escreveu um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Desse livro, ela conta que quando ela fazia faculdade de medicina, a época que ela foi fazer residência, ela foi trabalhar com cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? Quando uma pessoa está com uma doença terminal grave no final da vida, quando a medicina diz que não há mais nada para se fazer por essa pessoa, a não ser sedá-la para evitar a dor e aguardar o óbito, essa pessoa é encaminhada aos cuidados paliativos. E ela foi lá trabalhar. E ela começou a se envolver com o sofrimento desses pacientes e com o sofrimento dos familiares desses pacientes. E ela não aguentou e desistiu da faculdade de medicina. Um médico, então, amigo dela, disse para ela, falou: Ana, você está sofrendo de um problema chamado estresse pós-traumático secundário. Você não pode se envolver com o sofrimento dos pacientes. Você não pode se envolver com o sofrimento dos familiares desses pacientes. Você é médica, você tem que deixar isso à margem da sua profissão. Você tem que lidar isso de fora do problema, você não pode se envolver com o problema. Mas ela realmente resolveu não escutar e desistiu da faculdade. Passa-se um certo tempo, a vocação para a médica fala mais alto e ela resolve voltar à faculdade de medicina. E resolve voltar também a trabalhar na sua residência em cuidados paliativos. Só que aí ela toma uma decisão e resolve lidar da maneira diferente. Eu não vou contar o livro todo aqui, não vou dar spoiler do livro, porque quem quiser leia, a obra é maravilhosa, vale muito a pena ser lido e não é uma obra religiosa. Mas ela consegue trabalhar com cuidados paliativos e consegue resultados, porque ela pega o sofrimento dessas pessoas e dos familiares dessas pessoas e divide em 5 dimensões e começa a trabalhar as 5 dimensões do sofrimento dessas pessoas. A primeira dimensão que ela lida com o sofrimento é o sofrimento físico.
Um paciente que chega numa doença terminal, no final da encarnação, no final da vida, e ainda tem dor, ainda tem desconforto, não é justo. Tem que realmente diagnosticar o porquê dessa dor, o porquê desse conforto e medicar essa pessoa. Essa pessoa tem o direito de, pelo menos, desencarnar sem ter dor. Ela lida com o sofrimento físico desses pacientes, que também a medicina já lidava, mas isso precisa ser tratado. A segunda dimensão do sofrimento que ela lida é o sofrimento social. Qual é a estrutura que esse paciente tem para enfrentar um tratamento? Ele tem familiares que visitam, ele tem apoio da família, tem apoio dos amigos, ele tem dinheiro, se caso necessário seja, ele precise pagar pelo tratamento. Ela também lida com a questão do sofrimento social do paciente e dos familiares desse paciente e ajuda essas pessoas. A terceira dimensão de sofrimento que ela lida é o sofrimento emocional. O paciente que ainda consegue se comunicar e está no final da sua existência, ele começa a pensar que ele não fez da vida o que realmente ele podia ter feito. E os familiares também começam a pensar que podiam ter feito por esse paciente que está em fase terminal muito mais do que até então fizeram. Aquele sofrimento que realmente dá em todos nós, não é verdade? Quando a gente perde um ente querido e fala, nossa, quanta coisa eu podia ter vivido com ele, quanta coisa eu podia ter feito por ele e não fiz. E ela também vai tratar da questão do sofrimento emocional. A quarta dimensão que ela lida do sofrimento dessas pessoas é o sofrimento familiar. Uma pessoa que adoece e fica em estágio terminal e após desencarne, ela não adoece sozinha. A família toda também adoece. Quem passou por um problema de um ente querido com uma doença grave sabe que também todos nós ficamos doentes nessa situação. E ela vai lidar realmente em cima desse tipo de sofrimento também. Por fim, a quinta dimensão que a médica lida em relação a isso é o sofrimento espiritual. A pessoa, o paciente que ainda consegue se comunicar, vai dizer que está fazendo no final da vida uma reflexão para com ele mesmo, para com o próximo e para com Deus. Tanto o paciente como os familiares. Aquela coisa, o quanto eu me afastei da religião, o quanto eu poderia ter feito do ponto de vista cristão por o meu próximo, o quanto eu me afastei de Deus. Nessas 5 dimensões do sofrimento, ela vai entender que o mais difícil de ser tratado é o sofrimento espiritual. É a relação do paciente e da família para com ela mesma, para com o próximo e para com Deus. E trabalhando o sofrimento espiritual destas pessoas, ela mostra para todas elas que a vida vale a pena ser vivida até o último instante, até o último momento. Não importa se aquele paciente tem 1 dia de vida, não importa se aquele paciente tem 6 meses de vida ou se ele tenha 1 minuto. A vida vale a pena ser vivida até o último instante. Olha que interessante, né? Ela vai mostrar para essas pessoas que a morte do corpo físico também não representa o fim. E que a situação que ele passa tem um motivo do ponto de vista que excede a matéria, que excede o corpo físico. E nisso nós espíritas temos que realmente reconhecer que nós damos banho em relação à imortalidade da alma e à crença da vida futura. Ah, mas será que realmente nós damos banho nisso? Nós acreditamos? Nós temos fé no momento difícil de acreditar na imortalidade da alma, de crer na vida futura? É uma obra que não é espírita, é uma obra que não é religiosa. E mostra que pessoas numa fase tão difícil da encarnação, no final do estágio evolutivo desta encarnação, ela ainda vai conseguir mostrar para essas pessoas que existe para frente, existe um futuro, que essa pessoa realmente tem que viver até o último sopro da vida. E os seus familiares também. E é uma coisa interessante que do ponto de vista estatístico, quando ela começou a trabalhar com cuidados paliativos, a média de vida das pessoas que lá entravam eram de 3 minutos, na média. Ela trouxe a média de sobrevivência ainda em cuidados paliativos para 15 dias. Veja proporcionalmente o quanto ela conseguiu subir de 3 minutos para 15 dias. Teve pacientes que duraram 8 meses em cuidados paliativos na mão dela. 97% dos pacientes que ela cuida morrem sem sedação, sem dor.
porque foi tratado o lado espiritual desses pacientes e dos familiares desses pacientes. Um exemplo não espírita que nos faz mudar o foco, o olhar da nossa vida de um ponto de vista prático e não mais teórico. Olhar para a situação sempre com os olhos do amor, sempre com os olhos da religião, sempre com os olhos do espiritismo. O segundo exemplo que eu vou passar vem da filosofia. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Kardec vai dizer que Sócrates e Platão são os precursores das ideias do Cristo. Sócrates foi um grande pensador grego, talvez o maior pensador da história da humanidade. Platão foi o seu grande discípulo. Sócrates não deixou uma única linha escrita. Tudo que se sabe a respeito de Sócrates está escrito foi Platão e seus discípulos que escreveram. E Kardec vai dizer que Sócrates, o grande pensador, e Platão, o seu grande discípulo, são os precursores da ideia do Cristo 400 anos antes da vinda do Mestre, 400 anos antes da vinda de Jesus Cristo. E tem um livro de Platão chamado Fédon. Fédon também é um discípulo de Sócrates, que vai relatar o dia da morte de Sócrates, porque Sócrates foi condenado a se matar. Naquela época, grego não matava grego, e quando um grego era condenado à morte, ele era condenado a tomar o veneno, porque um outro grego não o mataria. Então ele tinha que tomar a cicuta, o veneno, e no dia da execução de Sócrates, os seus discípulos vão lá para se despedir deles no cárcere. E um dos discípulos, chamado Fédon, diz o seguinte: mestre, hoje é o dia da sua execução, todos nós aqui estamos arrasados, estamos tristes. Como é que você se sente no dia que você irá morrer? Sócrates diz: Fédon, meu querido, nós filósofos passamos a vida toda tentando separar o corpo da alma. Nós dizemos e pregamos que o verdadeiro sentimento, a verdadeira evolução se dá na alma, não se dá no corpo. E no dia que eu vou separar o corpo da minha alma, que eu vou me encontrar com os deuses do Hades, que são os deuses da morte segundo os gregos, você me pergunta se eu estou triste, você me pergunta se eu estou abalado. Não, eu estou sereno, tranquilo e feliz. Hoje é o dia do meu encontro realmente com tudo que eu preguei enquanto eu estava aqui, vivo, enquanto eu estava no meu corpo físico. E aí um dos seus discípulos pergunta: mestre, depois da sua execução, onde que você quer que nós o enterremos? E aí Sócrates disse: me enterrar? A hora que eu morrer, a minha alma já estará longe do corpo. Com o corpo você enterre onde eu quiser, mas sempre lembre que eu estarei muito vivo, estarei aproveitando o que sempre eu preguei em vida. Exemplo da filosofia, não é exemplo espírita, nem um exemplo religioso. Mas 400 anos antes da vinda do Mestre, Sócrates dava um banho, um show sobre imortalidade da alma. Acreditar, situação difícil, no dia da execução, sereno, tranquilo e feliz, porque sabia e acreditava na imortalidade da alma. Se eu dei 2 exemplos não espíritas, realmente para que a gente possa pautar a nossa vida na crença da vida futura, na imortalidade da alma, acreditar que realmente Jesus é a chave, é a resposta para todas as dificuldades humanas, acreditar que eu sou a peça importante de um quebra-cabeça, que eu faço parte do plano de Deus e que realmente eu sou chamado por Ele a mostrar o amor dele nesse mundo aí de fora, agora eu vou falar de Espiritismo, agora eu vou falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou falar do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. Um diálogo relatado no Evangelho de João entre Jesus e Pilatos no dia em que Jesus é condenado à crucificação por Roma. Pilatos faz a seguinte pergunta a Jesus: és tu o rei dos judeus? E Jesus responde: você pensa isso de mim ou alguém veio te falar a respeito? E Pilatos replica: por acaso eu sou judeu? A tua gente e os teus sacerdotes te trouxeram até a mim. E aí Jesus diz a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus sacerdotes e a minha gente teriam intervido para que eu não fosse entregue aos judeus. E aí Pilatos pergunta: mas tu és rei? Insiste, né? E Jesus disse: tu dizes que eu sou rei. Eu vim para dar testemunho da verdade. Aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quando Jesus diz a Pilatos que o meu reino não é desse mundo, talvez ele tenha feito o maior pacto de esperança com toda a humanidade. Jesus diz que por mais que seja difícil
a situação que eu esteja atravessando no momento, por mais que seja difícil, a situação que eu esteja vivenciando, que talvez tenha me trazido a esta casa espírita, Ele nos diz que algo lá na frente nos aguarda de muito melhor, de muito bom. Basta que a gente nisso acredite. Mas como que de um ponto de vista prático a gente vai colocar, introjetar essas palavras de Jesus e colocar isso em prática? E aí eu vou puxar também uma obra espírita, o livro Boa Nova, Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier. No capítulo 3 do livro Boa Nova, tem um relato de uma passagem de Jesus por Jerusalém. Logo no início da tarefa pública, logo no início de Jesus enquanto o Cristo. Jesus está sentado em frente ao templo de Salomão. Jesus tinha uma admiração por aquele templo. E tinha um grupo de sacerdotes judeus conversando perto de onde Jesus estava. Um deles chamado Hanã, ou Anás, depende da tradução bíblica. Que inclusive depois, lá na frente, vai ter um papel decisivo na condenação de Jesus pelo Sinédrio e também na condenação de Jesus pelo povo romano. E Anás, encantado com a figura de Jesus, Anás se aproxima do mestre e diz: Galileu, o que fazes em Jerusalém? E Jesus responde para Hanã: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Hanã se espanta, o sacerdote, e na arrogância diz: reino de Deus nas tuas mãos? O que pensa você ser isso? E Jesus responde a Hanã: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Olha que coisa maravilhosa que Cristo responde a um sacerdote judeu. O reino de Deus é a construção, é a obra divina no coração dos homens. Hanã, não satisfeito, pergunta: a obra de Deus em tuas mãos? Por acaso você vai ter ajuda nessa sua empreita de algum príncipe, de alguma autoridade importante? E Jesus diz a Hanã: os meus seguidores virão do mundo todo. E aí Hanã diz a Jesus: isso eu não duvido, os tolos e idiotas existem no mundo todo. Mas já viste uma obra de mármore com fragmentos de barro? Hanã dizendo para ele: como pode você, com esse trapo de roupa, com essa simplicidade, querer dizer de reino de Deus, de obra divina nas tuas mãos? E Jesus diz a Hanã: não há mármore mais belo e formoso que o sentimento, e cinzel mais poderoso que o da boa vontade. Não há mármore mais belo e poderoso do que o sentimento, e cinzel mais poderoso que a boa vontade. Jesus diz a Hanã que se nós educarmos os nossos sentimentos e tivermos um pouco de boa vontade, nós podemos construir o reino de Deus dentro de nós. Nós conseguiremos dar um novo foco, um novo olhar na nossa vida a partir dos olhos do Cristo. E a bandeira do Espiritismo, educar os sentimentos, é a bandeira do Espiritismo. É o processo de reforma íntima, é essa luta que nós travamos todos os dias na frente do espelho para nos tornarmos pessoas melhores. São os nossos erros, os nossos defeitos que têm que ser trabalhados. Um processo de progredir do ponto de vista espiritual, educar os nossos sentimentos. E aí tem uma questão do Livro dos Espíritos, que Kardec faz a seguinte pergunta para o Espírito da Verdade: pode o ser humano, pode o homem, através dos seus esforços, vencer as suas imperfeições? É a questão 909. Olha a pergunta que Kardec faz para o Espírito da Verdade. O homem pode, através dos seus esforços, vencer as suas imperfeições? Quando eu li essa pergunta pela primeira vez, a resposta que eu esperava do Espírito da Verdade é a seguinte: olha, pode, mas é muito difícil. É complicado demais, dá muito trabalho, é um esforço absurdo, melhor deixar para frente. Empurra isso para frente. Bota debaixo do tapete, não se preocupa com isso agora que não é o momento. Essa é a resposta que eu queria ouvir. Porque aí eu justificaria o que eu não faço, o que eu deixo de fazer. Oi, você está progredindo do ponto de vista espiritual? Não, o Espírito da Verdade, eu sou espírita, o Espírito da Verdade diz na questão 909 que isso é muito difícil, que não é para me preocupar com isso agora. De maneira alguma, não quero saber disso não. Mas, infelizmente, a resposta que o Espírito da Verdade dá a Kardec é a seguinte: pode. E com um pouquinho mais de boa vontade, ele já progrediria de uma maneira muito mais rápida. E ainda faz uma exclamação: ó, quantas pessoas sem vontade existem? Cara, isso acabou com a minha vida.
Porque ele diz que para eu progredir do ponto de vista espiritual, me falta um pouco mais de boa vontade. E aí, se for fazer uma reflexão honesta, jogar a carapuça aqui no meio, e essa carapuça serve para mim, quantos de nós já não deixou de ter uma atitude cristã, uma postura cristã, por um pouquinho mais de boa vontade, só? Porque o processo de evoluir do ponto de vista espiritual, o Instituto da Reforma Íntima se faz com pequenas metas. Não adianta falar, dia 1º de janeiro eu não peco mais, dia 1º de janeiro eu vou emagrecer, dia 1º de janeiro eu vou mudar de trabalho. Não é. São construções que são feitas pouco a pouco, diariamente, metas alcançáveis. Não adianta chegar e prometer para si mesmo que hoje vai dar todo o regaço existente na face da terra, e a hora que dormir, quando acordar amanhã, não vai pecar mais. Não vai conseguir. O processo da reencarnação é um aprendizado, envolve erros e acertos. Eu tenho o direito de errar, mas eu também tenho o dever de aprender com o meu erro, de lutar contra essa imperfeição, de lutar contra esse erro. E o Livro dos Espíritos vai dizer que um pouco mais de boa vontade por minha parte eu vou conseguir lutar de uma maneira muito melhor contra as minhas imperfeições, contra os meus erros. Então por que eu não consigo dar um olhar, dar um foco na minha vida? Um foco cristão nas minhas atitudes, no meu dia a dia, acordar de manhã e perguntar para mim mesmo, o que eu posso fazer hoje pelo meu processo de reforma? O que eu posso fazer hoje para ajudar ao próximo, para ajudar quem precisa? Nós temos olhares errados na nossa vida, carregados de preconceito. Não existe uma realidade única e absoluta para todas as pessoas. Cada pessoa tem a sua percepção de verdade, uma percepção de realidade. Cada um tem as suas verdades. E quando essa verdade vem pela experiência não vivida, quando essa verdade vem pelo desconhecimento, a gente gera um preconceito. E nós somos cheios de preconceitos. E o egoísmo nos carrega de preconceitos. Talvez a gente nós não consigamos colocar um novo olhar prático na nossa vida do ponto de vista cristão pelo nosso egoísmo, pelo nosso preconceito. Vou dar alguns exemplos de como isso é verdade. Eu trabalho no hospital psiquiátrico já há 21 anos que eu trabalho lá. Até 2013 ele lidou com dependência química. Tratamento para drogas e álcool. Numa das vezes, das milhares de experiências que a gente vivenciou lá com a dependência química no hospital, um juiz de direito ligou para o presidente e pediu para internar uma criança lá, de 13 anos. E aí o presidente disse, olha, a gente não tem projeto, não tem como. Ele falou, eu preciso internar uma criança aí por 30 dias. De 15 a 30 dias. O que acontecer com ela aí dentro é responsabilidade minha, mas por favor, me atenda nessa hora. E à época o presidente do hospital era o Nelson, um amigo nosso também conhecido do Anésio, da Isaura, do Alan, de todos nós. O Nelson, ele tem, não sei se é um defeito grave ou se é uma qualidade que ele tem, mas ele não sabe dizer não, quando a questão é ajudar alguém que está precisando. E aí ele ligou para mim, não para perguntar se essa criança podia ir para o hospital. Ele ligou para dizer que a criança ia para o hospital, para eu me virar lá dentro, para separar essa criança. Porque imagina uma criança tratando a dependência química no meio de adulto. Essa criança corria risco de vida, então nós tivemos que armar uma estrutura para receber esse menino de 13 anos. Esse menino chegou no hospital diagnosticado com demência por uso abusivo de crack. 13 anos. Uma criança. Ele sofria espancamento da mãe todos os dias. Foi tirado do convívio, a mãe foi presa. E esse menino chegou lá com 13 anos, demente por uso de crack. Bravo, bravo. Qual é o conceito de quem não vivencia a realidade da dependência química? Esse moleque é um bandido. Chegou um bandido aqui para ser tratado. Esse moleque chegou bravo, xingando todo mundo, cuspia na cara das pessoas. Jurava de morte todas as pessoas que lidavam no tratamento dele. Esse moleque foi internado, esse moleque foi medicado. Quando a medicação realmente estabilizou e foi entrada aquela carga extremamente psicológica, psicólogos, os profissionais da saúde conversando com esse menino, em 10 dias esse menino estava orientado e estava lúcido. Esse menino virou o xodó da equipe. Menino educado, proposto a fazer as atividades, tomava medicação,
não criou uma única intercorrência nos 30 dias que ele ficou lá internado conosco, nenhuma, não deu trabalho para ninguém. Mas o conceito que eu até então tinha desse menino no dia da internação é que nós recebemos um bandido para ser internado. Sabe o que faltava para essa criança? Um pouco de amor. O que faltava para essa criança, 13 anos, demente por uso de crack, era um pouco mais de amor na vida dele. O que ele nunca vivenciou desde quando ele nasceu. O dia que esse menino foi transferido para uma clínica, que aí a justiça conseguiu uma clínica em São José do Rio Preto para ele, o juiz ligou e disse o seguinte: vai vir uma viatura da clínica, esse menino pode liberar ele, que ele vai ser internado lá em São José do Rio Preto. Graças a Deus, uma grande clínica, nós conseguimos para ele lá. Chegou a viatura lá com 2 leões de chácara e acorrentaram o menino para colocar na viatura. Aí eu falei: por que estão acorrentando o menino? Não, porque o menino é perigoso, é um bandido. Vai no chiqueiro da viatura e vai acorrentado. Eu falei: não vai. Eu liguei para o juiz e disse o seguinte: olha, o senhor está dando alta para ele, aqui do hospital, está sendo transferido para Rio Preto, mas ele está acorrentado para ir no chiqueiro da viatura. Dessa maneira ele não sai daqui. Aí o juiz falou: você me dá 15 minutinhos. Não deu 15 minutos, voltou a viatura, que os caras falaram: o menino não vai ser acorrentado. Ele vai com a gente, mas ele vai no chiqueiro da viatura e vai com o enfermeiro do lado. Só isso, mas não vai acorrentar. Por quê? Porque na concepção errada, no olhar errado da vida, esse menino é tratado como um bandido. E aí é o grande perigo do preconceito. O que dá realmente o gás, a gasolina do preconceito, são as generalizações. Todo dependente químico é bandido, todo alcoólatra é vagabundo. Não é assim. Não é. E a minha postura cristã não pode me permitir ter esse olhar da generalização, sem vivenciar, sem conhecer, sem entender. Várias e várias são as oportunidades que o plano espiritual todos os dias nos dá para que a gente tenha um novo olhar sobre a vida, que a gente tenha uma conduta cristã, que a gente possa exercer na prática o espiritismo, o exercício da nossa fé. Vou dar um segundo exemplo. Final do ano passado, eu tirei 10 dias de férias e fui para a praia. Foi eu, minha esposa, meu sogro, minha sogra e meu filho de 5 anos. Fui para o Guarujá. Agora no final do ano, final de dezembro, começo em janeiro, deu até no jornal, a sensação térmica na praia era de 49 graus em Santos e no Guarujá. Quando dava 11h30 da manhã, ninguém aguentava. Ou você ia para dentro do mar ou você ia embora, porque na praia ninguém conseguia ficar, tremendo era o calor. Então a minha sogra subia antes com o meu filho, com o meu sogro, para preparar o almoço, e eu ficava com a minha esposa um pouco mais lá, até quanto a gente aguentava aquele calor infernal ficar na praia. E passou um senhor já, com 60 anos por aí, catando lata, com centenas de pessoas na praia lá do Guarujá pegando lata. E meu filho tinha aberto uma latinha de Coca-Cola, tinha tomado um gole, e ele pegou, foi embora e ficou a lata toda de Coca-Cola. E eu entreguei a lata para esse catador e disse o seguinte: olha, essa lata está cheia, meu filho que tomou um golinho, se o senhor quiser tomar, foi só um gole que meu filho deu aqui e já foi embora. Então a gente não vai tomar mais. Ele falou: nossa, que maravilha, porque a primeira coisa que eu vou pôr no estômago hoje, porque eu estou catando lata desde as 6 horas da manhã, isso era 11h30 da manhã. Aí eu chamei ele para conversar, falei: mas espera um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quanto tempo que o senhor trabalha aqui por dia? A gente tem que chegar às 6 horas da manhã, porque tem um pessoal que passa a noite bebendo, vira e vem amanhecer na praia e fica cheio de lata aí. 6 horas da manhã, 6 horas eu tenho que estar pegando lata já. E vamos até umas 7h30, 8 horas, porque depois tem que vender o que a gente conseguiu catar. Se não vende também é difícil, no outro dia não tem como chegar cedo para catar mais. Eu falei: mas num dia assim como hoje, um dia bom, quantos quilos de lata o senhor consegue pegar? Num dia como esse, agora aqui de Natal, Ano Novo, nessa época, consegue 30, 35 quilos por dia, se começar às 6 horas da manhã, parar às 8 horas da noite. Aí eu falei para ele: desculpa perguntar, mas quanto que o senhor vende o quilo da lata? Da lata amassada, porque não pode ser a lata inteira, ele tem que amassar todas as latas ainda para poder vender. Que inclusive, acho que pesa mais se amassar. Não sei também. Mas ele falou: 30, 35 quilos a R$3 dá 105, R$110 aí por dia. E aí ele falou: inclusive já paguei o meu aluguel de dezembro e janeiro, porque eu moro sozinho, em fevereiro não sei como vai ser, porque fevereiro não tem mais o movimento que dá dezembro e janeiro aqui. Mas já paguei meu aluguel de dezembro e de janeiro. Eu falei: mas como que o senhor faz para comer
Porque se começa às 6 horas da manhã, o senhor para almoçar? Ele falou, não, comer a gente... O pessoal que vem aí na praia, o que sobra, o resto dá para a gente come aí o resto dessas pessoas. Resto? Eu falei, mas ele não falou de uma maneira pejorativa, ele não falou criticando, ele falou com um tom de agradecimento, que o que sobrava dessas pessoas, ele dava para essas pessoas comerem. As pessoas davam para ele comer. Ele vivia de resto. Catava 30, 35 latas por todos os dias, das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite, e comia resto. E aí eu falei para minha esposa, amanhã, por favor, vamos pegar um pão puma, presunto e queijo, vamos trazer uns 10, 12, de vez em quando passam aqui, a gente dá. Que não é possível. E aí no dia seguinte, coincidentemente, olha que palavra maravilhosa para quem é espírita, coincidentemente. Por coincidência, no dia seguinte, fui dar um passeio na orla, com a minha esposa, 7h30 da noite. Passeando na orla, tinha uma moça de cor na beira da praia, com uma criança de colo, não era um nenê, mas era uma criança de colo, com mais 2 crianças, uma devia ter 5, outra devia ter 6 anos, amassando lata, para justamente poder vender, acho que devia, todo o que pegaram durante o dia, ela e os 2 filhos pequenos, né, as 2 crianças de 5 e 6 anos que deviam ter, mais a de colo que pegaram, ela estava lá amassando para vender. E aí o que é interessante é que se eu voltar daqui a 30 anos no Guarujá, aquelas 2 crianças de 5 e 6 anos, muito provavelmente serão adultos que estarão catando lata nas praias do Guarujá. Quando eu permito que uma criança pequena cate lata, eu condeno essa criança, e condenar é uma palavra forte, mas talvez seja a que melhor se encaixa, eu condeno essa criança a catar lata por toda a vida dela. Quando eu permito que uma criança apanhe laranja, corte cana, cate lata, que eu tiro ela da escola porque ela precisa trabalhar para ajudar no sustento da família dela, porque a mãe, com o nenê de colo, também trabalhando, estava pondo os 2 filhos para trabalhar. Quando eu permito que essa situação ocorra, eu estou condenando essas pessoas a serem pessoas, do ponto de vista material, extremamente pobres por toda a encarnação. Qual é o olhar que eu dou para a minha vida em 2019? Porque se eu me organizar, se eu permitir, se eu pelo menos me indignar com isso, eu posso tentar me organizar e fazer com que isso não aconteça. Me mobilizar, criar um grupo e não deixar que crianças catem lata, que crianças apanhem laranja. Tem até um trabalho muito grande, acho que aqui em Araraquara isso não existe mais de crianças nesse tipo de situação, mas criança em semáforo e criança catando lata ainda tem muita. Muita. Eu preciso dar um novo olhar para a minha vida. Eu tenho uma postura cristã. Eu acredito na imortalidade da alma. Eu sei que a situação que aquelas pessoas passam tem um porquê e que eu tenho que ajudar no sofrimento daquelas pessoas. Eu tenho que fazer esse papel. Eu tenho que correr atrás disso. Pensa numa criança de 4, 5 anos com fome. Mas não pensa numa criança de 4, 5 anos com fome hoje. Pensa numa criança de 4, 5 anos que passa fome todos os dias. Pensa numa criança que não tem o mais básico que um ser humano precisa para sobreviver, que é comer. Tem um grupo aqui em Araraquara chamado Caritas. Inclusive o Valdir está aqui, meu grande irmão, trabalha no Caritas. Eles fazem uma refeição às quartas-feiras lá no Vale Verde, um bairro extremamente carente de Araraquara. Tem criança em Araraquara que está em situação miserável. 2017, 2018, no meio do ano, fez frio, quem lembra sabe. As crianças iam buscar a sopa lá, relato da Sônia, só de bermuda, sem camisa, descalça, com frio. Aquilo dava desespero no grupo, tinha que voltar aqui para o centro para buscar alguma coisa para dar de vestir para essas crianças. Aqui em Araraquara tem gente que passa fome. Qual é o olhar que eu estou dando para 2019 na minha vida? O que eu acredito? Eu realmente acredito que Jesus é a resposta para as necessidades, eu acredito que eu faço parte do plano de Deus. Então vamos começar, nas pequenas metas, a nos vigiar em relação a isso. Se não consegue ainda isso, uma mulher disse para mim, olha, eu não atendo pessoas que batem na porta da minha casa, porque eu tenho medo que elas me roubem, uma senhora de idade. O que ela está falando é uma verdade. Às vezes a pessoa bate lá, aperta a campainha, bate palma na sua casa, a pessoa está com a cara lá, com o sofrimento estampado no rosto. É aquela pessoa que nós percebemos que a vida fechou todas as oportunidades para ela. Às vezes ela pede um pedaço de pão, a gente tem a arrogância de dizer que não tem o que dar para passar um outro dia. Mas às vezes pode ser também
que a pessoa que está em casa tenha medo de atender por ser roubada. Isso é uma verdade. Mas existem outras maneiras de ajudar. A casa espírita tem trabalhos que ajudam o próximo, tem grupos que ajudam o próximo. Se eu não consigo ainda atender quem bate a porta da minha casa, eu consigo colaborar de uma outra maneira a parar os meus excessos. Será que eu não consigo chegar na minha casa, abrir o guarda-roupa e ver que tem uma roupa que faz anos que eu não toco nela e que eu não vou mais usar? Será que não tem um par de sapato dentro do meu guarda-roupa lá que faz anos que eu não uso, que eu não vou mais usar? Por que está dentro do meu guarda-roupa? Qual é o olhar que eu estou dando para a minha vida? Qual é a crença da vida futura que eu tenho se eu não pego algo que eu tenho em excesso hoje e divido com quem precisa? E aqui em Araraquara tem muita gente que precisa. Essa é a ideia, esse é o foco. Se Jesus disse para Pilatos que ele veio dar testemunho da verdade, o nosso dever também, o que nós aprendemos aqui na Casa Espírita, a dar testemunho nesse mundo aí de fora. Ajudar quem realmente precisa, ajudar as pessoas necessitadas. Um novo olhar para a minha vida. Um novo conceito. Não é dia 1º de janeiro ou dia 7 de janeiro. São todos os dias com pequenas metas. Tentar me tornar uma pessoa, do ponto de vista espiritual, melhor. Dá para fazer, tem que ter fé, tem que acreditar, porque realmente é possível. O que a gente precisa, segundo a questão 909 do Livro dos Espíritos, é só um pouquinho mais de boa vontade. Mas do fundo do meu coração, quero agradecer o Anésio e a Isaura pela oportunidade que eles me deram de estar aqui hoje, agradecer a compreensão em vocês terem me ouvido e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Obrigado.